Queridíssimos, para nós finalizarmos então nossa aula de hoje, que é referente ao dia 9 de abril, lembrando que hoje nós fizemos uma videoconferência, espero que todos tenham participado, porque a gente vai tratar de vários assuntos nessa videoconferência, mas então, avançando para o nosso último ponto da nossa concausalidade, na nossa causalidade, a gente trabalha acerca da nossa causalidade da omissão. Antes de adentrar especificamente na nossa causalidade da omissão, vamos lembrar o seguinte: quando o nexo de causalidade ele surgiu, essa teorização do nosso nexo causal, foi criado por um alemão lá em em 1860, do nosso alemão, advogado criminalista, o Van Bury. O nosso Van Bury, ele criou a teoria da equivalência dos antecedentes, correto? Quando o Van Bury criou isso, 1860, localizando a gente no tempo, século XIX, correto? Sendo no século XIX, a gente vivia um momento em todas aliás, vou falar ciência de uma maneira proposital, mas a gente vivia o movimento do positivismo, né? E o nosso direito não ficou fora disso. Então, o nosso nexo de causalidade, que no primeiro momento foi um elemento naturalístico, ou seja, a gente tem uma chama, botei a mão em cima dessa chama, queimei minha mão, causa e efeito, e a teoria do equivalente dos antecedentes traz mais ou menos essa noção do antecedente naturalístico, né? Ou seja, o fabricante da arma seria responsável por isso. Óbvio que o nosso direito penal ele melhorou essa situação, ele trouxe uma tipificação, etc., para dar uma mitigação nessa teoria do equivalente dos antecedentes. Mas por que eu estou falando isso para os doutores e para as doutoras? É porque a nossa causalidade da omissão, quando a gente examinar ela no seu aspecto puramente físico ou naturalístico, a omissão nada mais é do que a nossa ausência de comportamento, ou seja, um não fazer um nada, ou seja, um não fazer um nada. Então, assim como do nada, nada surge em si mesma, e a nossa omissão não teria relevância causal por isso, ou seja, como do nada, nada surge, a gente não possui uma relevância causal via de regra se a gente aplicasse somente esse aspecto puramente físico ou naturalístico, que era o inicial da nossa teoria causal, tá? Então, depois que a gente avançou, até mesmo lá na questão da culpa, a gente estudou a questão da omissão no seu aspecto normativo, e que o direito vai nos impor ali, muitas vezes, o nosso dever de agir em alguns casos, e caso nós nos omitimos, além da gente violar esse dever jurídico, por óbvio, a gente vai ser obrigado a reparar eventual dano, tá? Então, embora a nossa omissão não dê uma causa, nenhum resultado, via de regra, né, não desencadeie qualquer nexo causal, portanto, pode ser causa para não impedir o resultado. Então, por mais que nossa omissão seja, às vezes, uma ausência do próprio nexo causal, não desencadear de um próprio nexo causal, porque não é uma ação positiva, uma ação direta, pode ser causa para não impedir o resultado. Então, não impedir significa o quê? Significa que a causa opere, beleza? Então, por mais que você não desencadeie um nexo causal, se você não impediu e era obrigado a fazer, por óbvio, você fez com que essa causa se operasse na vida prática, tá? Então, o omitente coopera na nossa realização do evento com uma condição negativa, ou deixando de se movimentar, ou aqui no caso, não impedindo que o nosso resultado se concretize, sempre é uma postura negativa, não positiva, tá? Então, ele vai responder por esse resultado, não porque causou com a omissão, mas porque não o impediu, realizando, portanto, a nossa conduta que estava obrigado a fazê-lo, tá? Então, ele deveria agir de tal maneira, mas não o fez. Então, porque causa com a nossa própria omissão, tá? Ele não impediu, tranquilo? Então, a gente pode concluir de tudo isso que a gente falou, que o quê? Que a nossa omissão vai adquirir uma relevância jurídica, uma relevância, portanto, causal, quando impõe a um determinado sujeito um comportamento, tá? Então, quando não houver esse dever jurídico de agir ali previsto na lei, etc., a nossa omissão não terá relevância causal e, por óbvio, não terá relevância jurídica. E aqui vale ressaltar para os doutores e para as doutoras, já trilhando para o nosso fim da nossa aula, o nosso Código Penal, e isso é extremamente interessante, lá no parágrafo 2º do nosso artigo 13, ele vai trazer ali uma regra expressa sobre essa relevância causal da omissão. Diz lá, ó, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? E aqui ele traz um rol. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância,
de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir resultado e, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, e assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Finalizamos então a concausalidade, já trabalhamos as teorias do nexo causal, a conceituação do nexo de causalidade. O nosso nexo de causalidade, como eu falei para os doutores e para as doutoras, é uma matéria complexa, muito difícil de se entender, mas na próxima aula a gente vai trazer os motivos e as espécies de exclusão desse nexo causal, e é muito interessante. Por quê? Porque isso veio a calhar porque a gente vive em um momento de pandemia e a gente, na aula que vem, vai trabalhar, entre outros fatores, o nosso caso fortuito ou a nossa força maior. No nosso caso aqui, o caso fortuito, em decorrência dessa imprevisibilidade, desse Covid, desse avanço do Covid. Vamos ver se eu consigo trabalhar alguma coisa com os senhores e com as senhoras no que se refere à responsabilidade contratual, e óbvio que o Covid também gera responsabilidade extracontratual, tá? Além disso, um excludente de licitude, desculpa, um excludente do nexo causal, além do nosso caso fortuito e força maior, a gente tem outros dois: o fato de terceiro ou o fato da própria vítima, tá? Então, na próxima aula, a gente vai finalizar o nosso nexo causal. A minha intenção na próxima aula é trazer uma bateria de exemplos também e forçar, assim, querendo ou não, a imaginação de vocês conseguir interpretar esse nexo causal, que é algo complexo, de uma maneira mais suave, tá? Então, muito obrigado. Para quem está vendo isso durante o feriado, muito obrigado mais ainda. Aposto que, aliás, espero que tenha sido proveitoso, e forte abraço, e nós temos um encontro marcado na nossa quinta-feira que vem, tá? Então, obrigadão e até a próxima. Valeu, galera!